Pecados lançados no mar do esquecimento. Costumamos dizer que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais, quando realmente nos arrependemos de nossos erros e pedimos a Ele perdão sincero. Isso é verdade. Mas se você busca o termo completo, mar do esquecimento, na Bíblia, o encontra? Vamos então, neste momento, explicar a origem desse termo. No livro de Miqueias, o profeta, capítulo 7, versículo 18 e 19, está escrito: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta passagem maravilhosa fala a respeito do caráter misericordioso de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, antes do tempo da graça, Deus não era o ser cruel e implacável que muita gente até hoje acredita que Ele é. Essas pessoas, obviamente, não o conhecem. Quando diante do verdadeiro arrependimento, Ele não pensa duas vezes antes de perdoar a iniquidade e esquecer da transgressão do seu povo. Volta a ter compaixão de nós e lança nossos pecados na profundeza do mar. Em Isaías, o profeta messiânico, em seu livro, capítulo 43, o próprio Deus diz, está escrito, registrado isso: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não há um termo assim exato, mar do esquecimento, mas usemos a lógica. A passagem de Miqueias diz que Deus esquece de nossas transgressões e lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isaías diz que ele não se lembra de nossos pecados. Sabendo que Deus não tem nenhum problema de memória, sabendo também que nenhuma expedição submarina encontrou toneladas de pecados incrustados de corais no fundo do mar, entendemos, de uma forma até mesmo bem poética, que este é o mar do esquecimento. Diante do verdadeiro arrependimento, em que a pessoa decide nunca mais voltar a cometer aquele pecado, Deus, que não se esquece de nada, pois é perfeito e não tem problemas de memória, Ele se permite não lembrar, se permite ignorar todos os nossos pecados, nos dando a chance de, diante dele, começar de novo o mar do esquecimento. Então, logo esta figura do grande perdão de Deus, da sua grande, infinita misericórdia, porque Deus é amor. Quando você lança algo nas profundezas do mar, significa que aquilo nunca mais será encontrado, nem visto. Não entremos na discussão sobre as expedições submarinas existentes nos dias de hoje. Quem, em sã consciência, sairia em busca de pecados submersos? Só se procura algo que tenha valor. Se você jogar uma coisa insignificante no fundo do oceano, acredite, ninguém irá ver, nem procurar. Ficará esquecido para todo sempre, como se nunca tivesse existido. Este é o exemplo deste versículo que o Senhor lança no mar do esquecimento. Não se lembra mais dos seus pecados, uma vez você, ou seja, qualquer que seja a pessoa, tenha se arrependido dos seus pecados cometidos. Quando pensamos em perdoar alguém, geralmente não temos em mente essa ideia de desaparecer com aquela iniquidade. Perdoamos outras pessoas, mas sempre podemos visualizar o que nos fizeram. O perdão, humanamente falando, não costuma estar atrelado ao esquecimento, mas o perdão divino inclui o desaparecimento daquela iniquidade. Deus a lança em um lugar de onde ela nunca mais voltará e no qual ela não poderá mais ser vista por Ele. Por isso, o reforço nesta ideia de esquecimento, dizendo que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não nos interessa saber se o mar do esquecimento existe literalmente ou não. Claro, obviamente, não faz a menor diferença
pois de qualquer maneira o mar do esquecimento é uma metáfora que me faz ver o quanto Deus é maravilhoso, a ponto de escolher não se lembrar dos nossos erros. Quando eu realmente me arrependo, nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ele, decidindo nunca mais cometer aquele pecado. Deus é bondoso e misericordioso para perdoar e não lembrar mais. E se Deus é tão misericordioso a ponto de escolher se esquecer dos meus pecados, dos teus pecados, dos nossos pecados, quem sou eu para ficar me torturando ao me lembrar deles, dando ouvidos ao diabo, que é o acusador? E também, se Deus, o Criador, o único santo e puro, que é o principal ofendido pelos pecados dos homens, escolhe não se lembrar mais do erro de alguém, quem sou eu ou quem somos nós para apontar o dedo e julgar uma pessoa por atos que ela cometeu no passado e dos quais já se arrependeu? Sou eu maior do que Deus? Somos nós maiores do que Deus? Não, pelo contrário, somos tão pecadores quanto aquela pessoa que a vimos pecar, ou ficamos sabendo do seu pecado, ou ela mesma confessou e muitos ficaram sabendo. Ainda que você ou eu não tivéssemos ou não tivemos pecado de uma forma igualmente ou semelhante àquela pessoa, mas só o fato de levarmos a juízo, de passarmos ou falarmos para outras pessoas, também já estamos pecando. E para Deus não tem pecadinho e pecadão. Nós entendemos que ao nosso ver e ao nosso entendimento há uma proporção no sentido de como ou de que forma a pessoa pecou, mas pecado é pecado, tanto aquele que para muitos chama-se o pecado gravíssimo, quanto para aqueles que acham que só falar do gravíssimo ou daquele que cometeu a gravidade não é pecado, mas também é pecado. No Evangelho segundo escreveu Lucas, encontramos uma passagem cujo título é A Mortandade dos Galileus e a Queda da Torre de Siloé. Preste bem atenção. A Torre de Siloé provavelmente era a Torre de Ofel, situada no bairro do mesmo nome, onde também estava o tanque de Siloé. Esta torre havia desabado sobre 18 galileus, os quais morreram. A palavra fez referência a Pilatos, governador da Judéia, como que responsabilizando-o de alguma forma pelo acidente com os galileus, cujo sangue foi misturado com os do seu sacrifício. Os galileus habitavam o norte de Israel, a Galiléia, numa região predominante habitada também por gentios, e a opinião de muitos é que eles haviam sofrido a sua influência. Havia um comentário, naquela ocasião, em que o Senhor Jesus estava presente e que o acidente que vitimara aqueles 18 galileus foi em consequência dos seus muitos pecados cometidos em vida e que tudo foi um juízo, isto é, um pagamento pela forma como viveram. Falando assim, aqueles comentaristas estavam se julgando melhores e mais justos do que os galileus mortos, simplesmente pelo fato de não haverem sido eles as vítimas. Muitos, hoje em dia, admitem e adotam o mesmo pensamento quando vem um fato assombroso acontecendo com alguém. Logo dizem que aquilo tinha que acontecer, pois julgam ter sido uma pessoa que cometeu um pecado gravíssimo ou já vinha acumulando muitos pecados na vida, tipo, também pelo que ele fez ou ela fez, ou vinha fazendo, tinha que morrer mesmo, quando não dizem que foi o próprio Deus quem matou aquela pessoa. Vejamos o que Jesus falou para os tais que fizeram esse julgamento precipitado dos 18 galileus mortos, soterrados pelos escombros da torre de Siloé, em Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5, que está escrito assim, dizendo: E, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes,
todo de igual modo perecereis vós também. Lembremos-nos também de um episódio registrado no Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero frisar tão somente os versículos 7 ao versículo 11. Do versículo 7 ao versículo 11. Não vou aqui citar toda a passagem, mas os versículos cruciais, de 7 a 11. Isso foi quando os escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que foi pega por eles no ato de adultério. Isso eles diziam ou falaram para Jesus na época. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Além de mostrar a grandeza de Deus e o caráter perdoador do nosso Senhor, essas passagens que eu acabei de citar para você deixam claro que o homem deve ser grato por essa misericórdia e recolher-se à sua insignificância, deixando essa mania arrogante de julgar as pessoas, pois na verdade, no fundo, não passa de um sentimento de vingança, camuflado por um desejo de que seja Deus o executor de juízo, ainda com a pessoa nesta vida. Mas Deus não julga ninguém que esteja vivo, pois o desejo dele é que o pecador se arrependa de seus pecados, para que ao morrer não seja julgado ao fogo eterno, pois o juízo só passa a vigorar após a morte, se tal pessoa não tiver se arrependido em vida. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos deixa bem claro isso que eu acabei de falar. Está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 3. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Também em Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 5 está escrito: irmãos, se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, vocês, que são espirituais, devem ajudá-lo a voltar ao bom caminho, mas façam isso com espírito de brandura e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades e dessa maneira estarão obedecendo à lei de Cristo, pois se alguém pensa que é importante quando na realidade não é, ele engana a si mesmo. Cada um deve provar sua própria conduta. Então, depois ele poderá se orgulhar daquilo que ele mesmo fez, sem precisar se comparar com outras pessoas, pois cada um deve aceitar sua própria responsabilidade. Querido e amado irmão e irmã, você que me ouve, Deus nos guarde e nos conserve no seu amor. Deus nos ache sempre com um sentimento de misericórdia e amor uns para com os outros, seguindo a paz com todos e a santificação, para que assim Ele possa nos transportar para a sua glória e o vermos face a face, verdadeiramente como Ele é, e assim estaremos para sempre com Ele. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo te capacite a cada dia a ser cheio de amor, a ser cheia de amor pelo seu próximo e cuidar dele ou dela em oração e vice-versa, ou seja, ele também, consequentemente, estará orando por você. Que possamos viver buscando a paz e a santificação, sem a qual nenhum de nós poderá ver o Senhor, mas mediante o que temos aprendido, lido e ouvido da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que atua e opera em nós na pessoa do seu Santo Espírito, certamente, com certeza, em o nome de Jesus, estaremos juntos, unidos para todo sempre, juntamente com o nosso único e verdadeiro Deus, Jesus, aquele que veio,
que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, instruiu os discípulos, e os discípulos nos deixou escrito nas Escrituras Sagradas tudo quanto eles receberam de Jesus, também nós aprendemos no dia de hoje e precisamos também praticar e passar isso adiante para que mais e mais pessoas possam também entrar no reino de Deus. Deus lhe abençoe, fique em paz.